E a gente sabe que o marketing ele não é pura e simplesmente uma única atividade. São várias atividades concorrentes e auxiliares umas às outras, né, que se complementam. E, obviamente, isso exige do profissional, né, habilidades específicas. Então, não só habilidades específicas para determinado cargo, né, como também aquilo que se chama de soft skills e hard skills no marketing, né? Então, isso daí é uma coisa bastante interessante que você comente, porque eu acho que qualquer pessoa que esteja pensando em adentrar na área de marketing, ela precisa ter esse conhecimento para não entrar já desiludida logo de cara, né? Não, com certeza. A primeira coisa que a pessoa que vem para a área de marketing tem que entender é que você está lidando com pessoas, não é um desenvolvedor, um programador que fica o dia inteiro ali, a maior parte do dia, olhando para um código. Você tem interação com pessoas, com clientes, com fornecedores, você tem que ter habilidade de negociação, de um traquejo político, porque você tem que defender ideias, você tem que defender conceitos, senão você vai ter um trabalho muito simplificado. Isso varia muito também, Henrique, do nível de carreira que a pessoa esteja, né? Claro. Do momento de carreira. Então, assim, entendendo, por exemplo, uma pessoa mais começo de carreira, o que ele tem que mais se atentar é hard skill, né? Realmente ali, eu tenho os conhecimentos técnicos necessários para poder ter uma trajetória legal, né, nesse direcionamento de carreira que eu quero ter. Eu quero trabalhar com marketing, né, que seja ali na parte de mídia online, mídia offline, criação, planejamento estratégico. Eu tenho os conhecimentos e a base técnica mínima para poder entrar nisso. Isso é hard skill, né? Conhecimento técnico é hard skill. Conhecimento técnico é aquilo que você aprende num curso, que você aprende treinando, né? Soft skill dá para treinar muitas vezes também, né? O soft skill dá para você treinar e melhorar também. Só que é algo muito mais intrínseco ali da pessoa, né? Então tem um pouco mais delicado. É uma coisa. Por mais assim, tem algumas pessoas que não conseguem desenvolver certos tipos de habilidades comportamentais, né? Vamos dizer que a pessoa é extremamente tímida, ela não vai conseguir deslanchar nisso, na atividade em si. Assim, ela consegue melhorar um pouco, mas ela vai ter uma série de dificuldades se ela é uma pessoa que tem que estar no dia a dia se envolvendo com negociações, apresentações em público. Então, assim, dá para trabalhar no marketing? Dá, mas de repente em algumas outras funções ali um pouco mais específicas. Exato. Mas isso que é o importante, a pessoa saber se autoavaliar, entender para onde que eu quero levar minha carreira, né? É para o marketing? Dentro do marketing é tão amplo. Pô, eu quero ir para a parte de mídia digital? Tá, eu tenho que saber muito de parte analítica. Então, a pessoa vai trabalhar com mídia, seja digital ou offline, ela tem que ter uma carga analítica, um conhecimento analítico muito, muito bom, tem que conhecer de estatística, tem que conhecer de matemática, tem que dominar Excel. Uma exigência que muitos não dominam. Exatamente. E outras ferramentas de análise de dados, os Power BIs da vida, né, as plataformas de análise, Tableau, hoje em dia até Python. Né? Então, a pessoa que, por exemplo, tem um conhecimento em Python ajuda muito a fazer análise estatística, consulta de bancos de dados. São coisas que ajudam essa pessoa e vão ajudar com que essa pessoa abra mercado dentro, por exemplo, da área de mídia, né, principalmente de mídia digital. Vai entrar na área. Não é só o cursinho lá da Udemy, dessas escolas online, que vai ajudar a preparar. Ela ajuda, porque ela vai conhecer a ferramenta. Mas não basta conhecer da ferramenta, ela tem que ter um nível de conhecimento muito mais avançado para poder trilhar. Isso ela pode montar um plano ali no dia a dia dela para adquirir esse conhecimento. Né? Estudar isso. Pô, começa por onde? O que eu preciso melhorar? Preciso entender de Google Ads, preciso entender de Meta Ads. Fazer cursos nessas áreas, quem sabe certificações, se for o caso. Exatamente. Agora que eu aprendi essas ferramentas, eu tenho que entender um pouco mais de banco de dados, vai estudar banco de dados, vai estudar Excel. Então, isso já vai... Isso você consegue montar um plano
e a depender da disponibilidade que a pessoa tem para fazer isso, ela consegue aprender, né? Então, hard skill, a pessoa consegue se desenvolver. Para essa área do marketing de mídia, hard skill é muito importante. Esses hard skills, né? Quando a gente vai para a área de criação, tem o lado de hard skill ali, que é mexer nas plataformas, no Photoshop, no Illustrator, no Mas aí talvez o nível de exigência seja, pelo menos no sentido analítico, ele é muito menor, né? Porque mexer na ferramenta é o mínimo, senão essa pessoa não consegue trabalhar. O que vai fazer diferença mesmo é a capacidade criativa que essa pessoa vai ter. Exato. E a capacidade... Ou seja, nós estamos falando de duas profissões, duas carreiras em marketing que são diametralmente opostas, né, nesse sentido. Uma relacionada essencialmente à área analítica e toda a questão de manipulação de grande volume de dados e análise deles, e outra, um perfil criativo que envolve talvez em grande escala, a meu ver, mais alguns aspectos de soft skill do que de hard skill em si, né? Exatamente, né? Então, criatividade é algo que não se desenvolve, você direciona. Às vezes a pessoa tem uma criatividade muito melhor para trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento de coisas mais estáticas, do tipo desenhar um mapa, desenhar um projeto. Outras pessoas, eu quero fazer um criativo, quero fazer um banner, um KV, né? Que é um key visual, uma peça conceito para uma campanha de publicidade. Então, isso sim, são coisas diferentes. E ainda assim, os melhores designers que eu conheço na atualidade são designers que ainda trazem outra carga de soft skill, que é a analítica também. Porque ele consegue entender o que funciona ou não, né? Porque a partir do momento, para mim, o que é, por exemplo, profissional de criação, né? Seja designer ou publicitário, qual que é o cara que ele chega no auge e maturidade da carreira dele, né? Na minha visão. Que ele é a pessoa que consegue tirar a visão pessoal dele da criação. Interessantíssimo isso. Porque aí ele consegue entender o que funciona melhor para aquele cliente, para aquela empresa, para aquele projeto. E com base em números, com base em estatística, junto com o feeling da criação que ele tem, ele consegue traduzir isso em peças, em projetos criativos que vão entregar resultados de fato ali no final. Porque a partir do momento que ele fica trazendo a carga pessoal dele, ele vai fazer o que ele gosta, que não necessariamente é o que o cliente da empresa vai gostar. Né? Então, e isso é uma coisa que no começo da minha carreira, eu tinha muita dificuldade. Putz, eu não gosto disso, esse negócio é feio, pô, esse outro aqui não é legal. Cara, não sei o que tem que achar que é feio. A gente aprende na marra. O que eu gosto é o que funciona. Exato, exato. Né, no final, não, o que escolheu a carreira, meu amigo, você tem que se adequar a ela, não ela a você, né? Essa que é a verdade. É isso, assim, se eu fosse aprovar por meu gosto todas as campanhas que chegam para mim, que você não vai aprovar quase nada. Sim. Né? Então, são visões particulares que não podem dominar a tomada de decisão. E isso é uma coisa que muitos profissionais se deixam abater por essa visão e eles acabam influenciando de maneira negativa os resultados justamente porque eles têm, vamos dizer, alguns preconceitos em relação a como aquilo deveria ser e já que aquilo não está sendo feito do jeito que ele acha que deveria ser, então não tá bom. E muitas vezes se demonstra que não, meu filho, é melhor até do que a sua ideia. Porque essa é uma das grandes vantagens de nós trabalharmos em equipes e tudo mais. Visões que nós não temos e que nunca poderíamos até ter, nos são mostradas e você para e pensa, olha, não é que o cara tinha razão. E essa forma de enxergar a coisa é muito melhor do que a que eu tinha. Mas poucas pessoas têm esse perfil de dar como se fala, dar o braço a torcer, né? Porque muitos imaginam, meu Deus, não é, e com isso daí vai parecer que eu sou fraco. E não é nada disso. O orgulho é um problema muito grande nessa área de criação. Qualquer área criativa, para falar a verdade, qualquer área, porque o ser humano ele tem muito dessa questão do. Mas eu acho que na área de criação. Mas acho que a criação pega bastante, né? Porque ela envolve um pouco de arte aí no meio também. É o ego dele, é o filho dele. O cara da criação, a pessoa da criação,
ele entende que aquela produção final, aquela arte, aquele criativo que ele fez, é como se fosse um filho dele. E no meu filho ninguém toca. Você está falando que meu filho é feinho, que meu filho não funciona. Então tem muito isso. É um ponto delicado para trabalhar e tem que ter essa questão também, uma maturidade, saber lidar com esse orgulho que a própria pessoa tem, né? Saber aceitar feedback, né? Trabalhar em equipe. Então, às vezes o projeto não fica legal porque o briefing não veio legal, mas quem foi que pegou o briefing? Quem foi que fez o briefing? Quem foi que aprovou o briefing? Então, tem várias outras coisas dentro do processo, do marketing, que acabam impactando o resultado final. E a pessoa tem que entender e ter essa maturidade para poder falar um não para um briefing. Olha, esse briefing não está completo, esse briefing não está legal. Faltam informações para eu poder desenvolver, faltam materiais para eu poder desenvolver um trabalho melhor. Então, tem o lado ali da criação do marketing, da publicidade, que sofre um pouco com isso também. E aí entra muito soft skill. Isso é tudo soft skill. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Com a pandemia da Covid, começamos a fazer home office aqui na empresa. Só que trabalhando lá em casa. Agora, fazemos home office lá em casa, 2 dias por semana, e presencial aqui na empresa, os outros 5 dias da semana. O patrão está adorando.